Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Segurar, o seu podcast de seguros. Eu estou hoje com uma convidada muito especial e eu já quero falar dela aqui, a Lorena Azevedo, e eu vou falar o que ela é, e vou deixar também ela se apresentar, mas a Lorena ela é especialista em implantação de RH na área contábil. Além disso, ela é psicóloga, empreendedora e consultora. Assim, a bagagem é gigante e ela vai trazer muitos assuntos sobre essas áreas. Tenho certeza que esse podcast será maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Lorena. Fala um pouquinho mais de você para as pessoas te conhecerem. Olá, pessoal. Obrigada. Obrigada, Vinícius, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E quem é Lorena? Lorena é alegria. Lorena é alegria, energia. Eu sou baiana, né? Então, o baiano já tem esse pezinho na alegria, né? E hoje eu já trabalho na área de RH há mais de 6 anos. Como você comentou, eu sou psicóloga, me formei agora em dezembro. E eu comecei psicologia justamente porque eu queria trabalhar com empresas. Eu queria entender o funcionamento do comportamento humano para que a gente pudesse, de alguma forma, ser estratégico com as pessoas e fazer as pessoas performarem mais, mas também ter uma boa qualidade de vida, ter uma gestão muito mais humanizada. Então, a Lorena é essa pessoa que tem muita energia, que tem muita alegria, determinada, sonhadora, que de tanto sonhar, de tanto acreditar, conseguiu construir a sua própria empresa aí aos 26 anos. Que legal! Você tem a minha idade. Sério? É. Eu tenho essa cara de acabado, mas é porque eu morei no Rio de Janeiro, a Marizia, ela Acabou faz com isso. você, não. Nossa. E, Lorena, por que RH? Assim, o que te fez despertar para RH? E você falar, nossa, essa área é legal. O que você já desde nova falou, não, quero trabalhar com isso? Ou você foi se descobrindo, o RH te escolheu, você escolheu o RH? Como é que foi isso? Olha, a minha carreira profissional, né, começou quando eu tinha 15 anos, que eu comecei sendo jovem aprendiz de uma clínica de medicina do trabalho. Então, a gente já começou ali com o pezinho no RH, né? Medicina do trabalho, saúde do colaborador. Então, ali eu fiquei por 3 anos. Naquela clínica, né? Fui efetivada com 16 anos, comecei a cuidar de uma recepção de uma clínica. E medicina do trabalho, querendo ou não, numa cidade industrial é muito movimentada, tem um grande número, né, de pessoas que passam por aquela clínica. Então, já fui aprendendo um pouquinho sobre medicina do trabalho. Depois, eu trabalhei na indústria, na área de RH, também fazia algumas coisas administrativas, mas toda a parte de contratação dos colaboradores era comigo. Depois, eu tive que tomar uma decisão muito grande na minha vida junto com meu esposo, que foi se mudar da minha cidade para ir para o interior do Paraná. Então, eu saí da Bahia e fui para o Paraná, que é onde eu moro atualmente. E quando eu fui para lá, eu entrei numa transportadora, trabalhando no departamento pessoal, no RH. E aí, perceba que toda a minha trajetória profissional meio que foi caminhando para isso. Para isso. E aí, nessa transportadora, eu, inconformada, quis fazer um curso para poder me especializar. Eu fiz um curso de formação em análise comportamental. Foi quando eu descobri quem eu sou, as minhas habilidades. E foi quando eu quis ir para psicologia, mas nunca para ser psicoterapeuta ou para trabalhar em clínica. Sempre com o objetivo de trabalhar com RH e me especializar na área, né? Se tornar uma profissional aí diferente no mercado. Então, foi aí que nasceu essa paixão por pessoas, essa paixão pelo mundo corporativo e essa paixão por RH. Que legal, que legal. Eu queria te perguntar também, qual é uma das principais pontos que você consegue enxergar hoje para empresas, porque eu identifico que assim, a empresa surge. Normalmente, a última coisa que ela pensa no marketing, ela pensa na venda, ela pensa em tudo e, por último, o RH. Uhum. E aí eu queria que você trouxesse, com essa experiência que você tem, qual é a diferença hoje de uma empresa que ela tem um RH e uma empresa que não tem um RH? Posicionamento no mercado é a primeira coisa. Legal. Todas as grandes empresas que têm posicionamento de marca no mercado, elas têm uma metodologia de RH. Não tem como nenhuma empresa crescer se ela não tiver uma gestão de capital humano. Então, o que diferencia hoje no mercado? Cara, empresas que têm um RH estratégico é o diferencial. E a tese do meu TCC ainda foi, né, a influência da gestão estratégica de pessoas no processo de crescimento das empresas. Legal. E inclusive, fechei com nota 10. Né? Ah, parabéns. Obrigada. E a tese é justamente essa, porque não tem como a empresa crescer se ela não conseguir gerenciar e fazer uma boa gestão do seu capital humano. Porque a empresa é feita de pessoas.
E pessoas é o maior capital ativo das empresas. Então, a gente precisa saber gerenciar isso. Então, qual é a diferença? Respondendo um pouquinho a tua pergunta, é justamente essa. Se você quer crescer, não tem como crescer se você não tiver um RH estratégico. Se você não saber gerir as pessoas de forma estratégica. Porque senão a sua empresa só vai ser mais um no mercado. E essa é a diferença. Então, perceba que o RH estratégico está muito ligado à operação, à brand, a todos os pilares da empresa. Maravilhoso, maravilhoso. Assim, qual o principal ponto que você acha? Eu acabei de abrir uma empresa agora e, beleza, eu vou contratar um RH. Quais são os principais pontos que você acredita para eu contratar uma boa RH? Porque hoje eu sei muito de venda. Então eu sei quando o cara tem o skill ali de venda, mas de RH eu não tenho conhecimento. Então quais são os principais pilares que você fala assim, olha, se a pessoa tiver esse ponto, contrate, ela vai ser uma maravilhosa ali na parte da RH ou não contrata se ela for assim, assim, assim. Quais são esses pilares normalmente que você usa ali para uma contratação de um RH? Ó, o que eu uso como pilar? Eu preciso que ela entenda o que é um RH estratégico. Ai, gosto de pessoas, gosto de ouvir pessoas. Tá, mas quais são as metodologias? Quais são as formas de avaliar os colaboradores? Será que essa pessoa sabe o que é uma avaliação de desempenho? Uma avaliação por competência? Será que ela tem o conhecimento técnico da área de RH? Porque RH, gente, não é só ouvir pessoas, não é só fazer aniversário do time. Nossa, tem tanta parte estratégica por trás, como mapear as competências de cada vaga, como entender a identidade organizacional dessa empresa e conseguir trabalhar essa identidade organizacional em todos os rituais de cultura para fortalecer a cultura dessa empresa. Quais são os elementos de cultura que esse RH vai conduzir para poder fortalecer a cultura? Então, perceba que existe um mundo para além das atividades que o pessoal acha que é atividades do RH. Eu brinco, né? Gente, pelo amor de Deus, fazer aniversário, comemorar aniversário é o mínimo que você pode fazer quando você se convive num ambiente de trabalho. É óbvio. Nossa, hoje é seu aniversário, Vinícius. Olá, legal, parabéns, vamos fazer um bolo aqui. Isso é o mínimo, né? Então, isso não é estratégico. Então, existe um mundo para além do RH. E como eu faria essa escolha? Eu fazendo perguntas para me entender se ela entende o mínimo das metodologias de RH. Sim, que legal, maravilha. Aqui no escritório, quando as pessoas fazem aniversário, ela ganha folga no dia do aniversário, isso já é um ponto legal. Benefício ainda da empresa. E além disso, nós fazemos um cartão com todo mundo, todo mundo manda mensagem. Então, todos os colaboradores mandam um texto parabenizando aquela pessoa e a gente coloca a foto do colaborador, tipo a foto principal da pessoa e a foto do colaborador com a mensagem dele dentro de um cartão. Aí a pessoa ganha doce, ganha um monte de coisa. Bem legal. Isso é legal, né? Nossa, muito top. E isso, querendo ou não, fortalece muito a cultura da empresa. Fortalece. Porque você imagina, né? Poxa, eu sou querido. As pessoas... São pequenas coisas que fazem a diferença e que a gente consegue fortalecer a cultura da empresa, sabe? Sim. E são essas ações que eu trouxe muito da indústria, né? Que eu, por anos, trabalhei também no segmento industrial. Essas coisas eu trouxe para o segmento contábil. Legal. Porque é um segmento que cada vez mais está entendendo a importância de ter um RH estratégico, de não só fazer a folha de pagamento dos seus colaboradores, mas também de não só fazer a folha de pagamento dos seus clientes, mas também de cuidar do seu cliente interno, que é o quem? Seus colaboradores. Exato. Até porque senão você não consegue... Imagina, a pessoa está ali... Durante muito tempo, nós, como empresa, já sofremos da questão da cultura, mas hoje, graças a Deus, assim, a nossa cultura como empresa ela é muito desenhada. A gente tem lá as metas. A meta desse ano agora é cruzeiro. Então, todo mundo que atingir vai ganhar uma viagem de cruzeiro. Mas a gente gosta muito disso. E sempre olhar para o colaborador como uma pessoa, como alguém que tem uma família. E não só como números, né? Que, infelizmente, é que muitos RHs, donos de empresas, olham para aquelas pessoas como números. Ah, não está prestando, vai embora. E isso é muito ruim, né? Com toda certeza, porque por vezes pode ser um excelente profissional, mas está passando por um momento específico que esse momento não desabona toda a carreira, toda a trajetória profissional que esse colaborador teve. Mas a gente precisa trabalhar esse olhar humanizado para entender isso dentro das empresas. Porque muitas vezes a gente está tão no automático da produtividade, porque tem que fazer, que tem que alcançar a meta, que a gente esquece que a gente trabalha com pessoas. Exato. Um ponto legal da questão da cultura é hoje o cliente é o nosso centro, assim.
Tanto que a nossa logo não tá aqui, mas o S ela tem um símbolo de infinito, significa que uma vez que o cliente ele vira nosso cliente, ele fica para sempre na nossa carteira. E uma colaboradora nossa, a Tainara, ela sempre recebe ligação de cliente, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, preciso de uma liberação X, uma liberação Y, e a gente faz tudo isso para ele. Normalmente o corretor já não faz, e a gente tem uma área só para isso. E de uma forma que nós nunca falamos para a Tainara fazer isso, ela recebe o telefonema, então assim, daqui a uma semana eu vou operar, preciso de uma liberação X. Aí ela vai lá, ajuda, e ela anota, fulano operou tal coisa. 2 dias depois da operação, ela liga para saber como ele tá. Uau! Incrível, Uau. Incrível, né? Incrível. Não, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, acertamos, graças a Deus. E é legal porque todo mundo entendeu isso, que o cliente é o nosso centro e todo o escritório ele anda em cima disso. Tanto que no Google Review lá, a gente tem mais de 300 notas, todos eles falando sobre nosso atendimento, sobre o nosso pós-venda. A nossa nota é 4.9. Só não é 5 porque um cliente achou que nós éramos a Bradesco. Ele não entendia que a gente só era um intermediador entre ele e a Bradesco. Aí ele achou que a gente era a Bradesco e mandou um texto falando mal da Bradesco. Misericórdia. Mas aí tá tudo certo. Não dá pra agradar todo mundo. Uhum. Mas é 4.9, assim, com um monte de comentário, exatamente por conta dessa questão da cultura ser em cima do nosso cliente. Ser essa base de cuidar do cliente. Uau, e isso é fantástico, porque você imagina, é um diferencial. E o quanto esse comportamento, né, ideal, o quanto a gente precisa replicar isso dentro da nossa empresa. Sim. E aí eu entro com a psicologia dentro da cultura, porque esse também é muito diferencial da minha empresa. Porque todas as minhas estratégias que eu sugiro para os nossos clientes é baseado na psicologia. Que legal. Então, tudo estratégia de modelagem de comportamento. Olha, esse é o comportamento ideal que fortalece a cultura. Vamos ensinar para todo mundo agora? Olha, gente, e aí a gente vem com esses reforços positivos para que a gente consiga, de fato, construir uma cultura forte dentro da empresa. Maravilha. E uma empresa para te contratar, ela precisa já ter um RH ou não? Ela pode contratar sem ter o RH? O que ela precisa assim, para te contratar? O que você entrega para a empresa? Explica um pouquinho para mim. Ótimo. Então, a gente tem 2 formatos. Hoje eu também faço mentoria, né? Legal. Um deles, mentoria para o escritório ou a empresa que já tem um RH. Então, eu faço toda a parte de mentoria, dando todas as estratégias, entendendo o que já tem e o que a gente consegue melhorar. E tem a parte de consultoria, né? Que foi aí que eu me especializei para pequenos e médios escritórios de contabilidade. Eles conseguem contratar o meu serviço para que eu possa, primeira coisa, fazer um mapeamento da sua empresa. Então, eu faço um diagnóstico organizacional da sua empresa para eu entender por onde eu começo, porque cada empresa é única. Exato. Não tem receita de bolo. Eu não posso chegar aqui hoje na tua empresa e dizer você tem que fazer isso, isso e isso. Não, não. Então, meu primeiro trabalho é fazer um diagnóstico organizacional para eu entender, e não importa o tamanho da empresa, seja ela com 2 funcionários, com 3, com 4, com 15, com 20. Eu preciso fazer um diagnóstico organizacional. E depois disso, eu faço todo um plano de ação para os meus clientes, onde eu mesmo consigo fazer todas as ações. E o que é mais legal? O meu diagnóstico organizacional, eu converso com cada colaborador. Porque não adianta eu conversar com o dono e o dono me encher de problema. Sim. Que é a visão dele. Exato. Da empresa, que são os problemas que a empresa tem. Quando, na verdade, por vezes, quando eu escuto o time, não é só isso que ele está me falando, não. Peraí. Então, a empresa pequena, médio porte, quer contratar o serviço de consultoria. Como que eu vou atender? Com esse diagnóstico, com um plano de ação, com alinhamento com os donos. Se ela não tem um RH interno, ela precisa ter um ponto focal. Ela vai ser o dono? Vai ser? Quem vai ser? É essa pessoa que eu vou orientar, que eu vou direcionar. Só que eu brinco, né, que eu não consigo ser superficial. Gente, eu entro dentro, eu quero saber os detalhes, eu quero conversar com os funcionários, porque sou muito eu, né? Legal. Então, esse é o nosso diferencial e é isso que a gente consegue entregar hoje. Nossa. Fora isso, os treinamentos, né? Treinamento, é o que ganha meu coração também. Treinamento, adoro. Eu também adoro treinamento. Nossa, e assim, até uma história que eu tava até lembrando agora, essa questão de comunicação é muito importante. O cara, ele tem uma empresa que, assim, é uma empresa que vende equipamentos não me recordo agora o que era, mas vende pelo Mercado Livre, ele fatura milhões pelo Mercado Livre, é uma loja, assim, gigante, e ele tinha uma supervisora, e ele fazendo uma reunião
com essa supervisora, ele falou, cara, a gente precisa cortar alguns custos, poxa, a gente tem que economizar. Até ele falou da folha de papel, da impressão, porque eles estavam usando muito de rascunho. Falou assim, aí ela chegou para todos os colaboradores. Aí, na verdade, 4 meses depois, uma menina pediu demissão. E ela falou assim, olha, eu quero falar um dos motivos. Aí ela foi contando alguns motivos que ele falou que fazia sentido. E ela falou assim, cara, é um absurdo você mandar a gente cortar até papel higiênico. Ele, como assim cortar papel higiênico? Falou que a supervisora chegou e falou assim, ó, tem que cortar tudo, até papel higiênico, hein? O chefe tá mandando. Aí, tipo assim, todo mundo já ficou em choque com um negócio desse. E ele falou, cara, eu nunca mandei fazer isso. Mas você vê, a comunicação. Às vezes você tem um supervisor ali que não tá com a cultura dentro da empresa e queima tudo, né? Uau! Não, engraçado que ouvindo você contar, eu acabei de fazer um treinamento hoje de manhã, né, nesse escritório que eu tô fazendo consultoria aqui, com os líderes. Por quê? Porque nós já fizemos o diagnóstico organizacional, já entendi quais eram as necessidades. Ontem a gente já fez um treinamento de comunicação com todo o time, porque todas as empresas têm problema com a comunicação. E hoje nós treinamos a liderança. Por quê? Porque se a gente não treinar a liderança, nós não teremos uma cultura fortalecida. A liderança é o pilar. Eu tenho uma metodologia que se chama Guardiões da Cultura, né? Tudo baseado na psicologia que a gente consegue implantar RH e fortalecer. E o primeiro pilar que precisa ser fortalecido no grupo de Guardiões da Cultura é a liderança. Aliás, Guardiões da Cultura começam com a liderança. E o que faz o Guardião da Cultura? Ele Guardião da guarda a cultura, óbvio. Mas como é que funciona isso na prática, na empresa? Na prática, ele é o exemplo. Ele é o comportamento exemplo. Se ele tem um título de guardião da cultura, ele já tem uma mentalidade, um comportamento, o comportamento desejado pela empresa. Que legal. Então, o que acontece? Quando nós damos palco, né, nós damos visibilidade, nós criamos um grupo seleto dentro de uma empresa, nós estamos criando um objeto de desejo. Sim. Sabe? E a pessoa, aquela necessidade de eu quero pertencer a esse grupo. Então, realmente, eu preciso trabalhar com o ego dos colaboradores, mas, ao mesmo tempo, eu fortaleço a cultura. Legal. Crio esse grupo seleto, eu trago as pessoas que têm um comportamento que eu quero que elas tenham dentro da empresa e eu vou treiná-las. Então, é isso que eu fiz hoje com esse cliente. Hoje eu coloquei... E, geralmente, a gente começa com os líderes, né? Essa metodologia. Então, hoje, eu comecei a treinar os líderes. Explicando o papel, explicando a responsabilidade da transmissão da comunicação, né? De ter uma comunicação mais assertiva. Então, a metodologia de Guardiões da Cultura é bem legal que a gente consegue não só fortalecer a cultura, mas treinar os líderes para evitar esse tipo de situação, né? Sim. E tem uma quantidade mínima, por exemplo, a empresa, sei lá, até 10 funcionários tem um guardião, até 20 tem 2, tem alguma coisa assim ou não? Não, depende da intensidade que você quer fortalecer a cultura, o tempo que você tem. Legal. Eu costumo ser intensa, então se eu tenho, tem uma empresa que tem 10 colaboradores, que tem 3 pessoas engajadas, que quer fazer e acontecer, que tá com o espírito de guardião, vamos trazer para o jogo, vamos passar o passo a passo, vamos dar esse título para ele, vamos trazer ele para visibilidade e ele vai ser o propulsor. Sabe, toda empresa tem a laranja podre, que não é para ter, né? É para os gestores eliminar. Exato. Então, em vez de ter a laranja podre... Ele é laranja saudável. Isso mesmo. A gente traz essa laranja saudável para o jogo. Legal. E consegue fomentar e desenvolver e treinar os comportamentos desejados dentro da empresa. Que maravilha. Nossa, gostei. E por que a área contábil, assim? O que te fez ir para essa área que você falou, nossa, vou desbravar esse oceano aí, que é um desafio? Eu acho que contador e corretor, nossa, é uma galera assim desatualizada, é uma galera que normalmente demora. Eu brinco que o corretor de seguros descobriu que agora existe tráfego pago. Tanto que esses dias um amigo meu falou, cara, vamos fechar uma parceria, ele investiu em tráfego. Falei, irmão, todos os corretores do Brasil descobriram agora, deve ter, sei lá, umas 100 mil corretoras fazendo isso. Mas por que você foi para essa área? Uau, agora senta que lá vem história, tá? Ai, Deus. Então, como eu tinha comentado, eu trabalhei nessa empresa de logística. Saí dessa empresa de logística e entrei na maior agência de trabalho temporário do nosso país. Então, empreguei mais de 2.000 pessoas na minha cidade. Que legal. Depois na Bahia ou já no Paraná? Já no Paraná. Aí, depois disso, todo o meu trabalho na cidade, eu recebi um convite para ser líder de departamento pessoal de um escritório contábil. Caramba! E assim,
Eu já trabalhei em departamento pessoal de indústrias, são realidades totalmente diferentes, mas descobri o que era departamento pessoal quando eu entrei no escritório contábil. Justamente porque esse escritório me convidou, ele já estava fazendo parte aí de algumas mentorias aí, e eles entenderam a importância de cuidar de pessoas. Então, eles precisavam de uma pessoa de pessoas. Que legal. Eu fui contratada para ser líder do departamento pessoal, sem conhecer tecnicamente. Nossa, que desafio, hein? Que desafio. Então, eu entrei no escritório contábil e com 2 meses eu me tornei supervisora de RH. Caramba, que legal. Eu lembro perfeitamente eu falando com o meu gerente assim, vocês não podem me promover. Ele, como assim? Eu falei, não, eu tô no período de experiência, não tem como promover uma pessoa que tá no período de experiência. E a frase que eu ouvi foi, Lorena, você não entendeu. A empresa tá crescendo tão rápido que eu não tenho tempo de esperar você sair do período de experiência. Nossa. Falei, oi, mudou o negócio. Então, comecei a implantar um RH dentro do escritório contábil quando eu assumi a supervisão. E aí, eu tô falando de um escritório contábil que tinha 72 colaboradores, mais de 600 clientes na base, migrando de sistema, escritório super grande e renomado na nossa cidade. Caramba. Então, foi aí o meu primeiro desafio. Eu comecei a implantar RH. E é diferente quando você entra numa indústria que já tem uma metodologia. Não, aqui eu não tenho metodologia nenhuma. Eu vou implantar do zero. Vamos lá, vamos começar. E aí a Lorena, inconformada, ela não aceita fazer só aquilo que ela foi contratada para fazer. Eu falei, não, já que eu vou assumir esse negócio, eu vou implantar todo o subsistema. E aí eu já comecei, já estava na faculdade, então veio aquele... Queria aplicar tudo que estava aprendendo na faculdade no escritório. E com 1 ano, eu me tornei coordenadora geral do escritório. Caramba, que legal, parabéns. Obrigada. Então, 2 meses virei supervisora, 1 ano virei coordenadora geral do escritório. E aí a paixão por contabilidade começou. Né? Aí você fala, meu Deus, e qual foi o resultado desse trabalho? O resultado desse trabalho foi que ano passado eu escrevi o meu projeto, que foi 2 anos de implantação para poder implantar todo o subsistema de RH dentro da empresa. Guardiões da cultura, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, cultura de feedback, todos os subsistemas RH a gente conseguiu implantar, reformulação dos benefícios, e esse projeto eu consegui concorrer ao prêmio pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado do Paraná. Caraca, E eu consegui ficar em 2º lugar na modalidade jovem. Que isso, que incrível. Isso foi ano passado? Isso foi ano passado. Caramba. Isso foi ano passado. Logo após eu já tinha aberto a minha empresa, né? Já comecei a fazer alguns treinamentos. Mesmo atuando como coordenadora, eu já fazia alguns treinamentos, né, por fora. E aí, em agosto do ano passado, eu conquistei esse prêmio. E para mim foi uma virada de chave. Caraca, que legal. Porque, imagine, o prêmio eu não conhecia ninguém. O prêmio foi em Curitiba, foi na capital. Então, eu concorri o prêmio com as grandes empresas. Volkswagen, Volvo, Unimed, Curitiba, Copel. As grandes empresas. O que isso quer dizer? Eu igualei o RH estratégico de um escritório contábil junto com as grandes empresas, com as grandes indústrias. Então, Top. Isso foi a virada de chave. Foi quando eu falei, eu preciso fazer isso para mais escritórios contábeis. Nossa. Caramba, já tenho algumas pessoas para te indicar. Então, Que foi legal. aí foi onde tudo começou. Né? Eu sempre estava envolvido em grupos de network, já focado em escritórios contábeis. Você ainda tá nessa outra empresa, não? Não, hoje eles são meus clientes. Que legal. Hoje eles são meus clientes. Então, eu consigo fazer a manutenção Sim. de tudo que eu implantei, né? Hoje eu faço manutenção pela minha própria empresa. Então, por isso que eu resolvi... realmente, como é o meu case, eu resolvi agora focar no escritório de contabilidade, porque é uma necessidade. Muitas vezes os contadores participam de eventos e eles voltam com a cabeça fervendo, querendo revolucionar o escritório. E não é assim que funciona na prática. É verdade. Então, eu já entro ajudando ele a fazer todo esse processo de implantação, porque eu já sei o que deu certo e o que deu errado. Eu já sei o que funciona e o que não funciona. Mas antes eu faço o diagnóstico organizacional, entendo a mentalidade do time
E aí eu entendo qual vai ser a estratégia que eu vou trabalhar para eu conseguir implantar RH e fazer com que as pessoas entendam o que o dono do escritório está querendo fazer e acontecer. Então é aí que eu entro com a consultoria e eu consigo implantar RH em mais escritórios contábeis. Caramba, ó, vou te falar, isso dá um bom corte, hein? Com certeza, vou pedir pro meu editor fazer esse corte e te mandar para você postar nas suas redes sociais, que você vai trazer muito cliente. Por favor, por favor. Que legal, que legal. E agora, mudando até um pouquinho de assunto, você chegou a falar de treinamentos, mentorias. E aí, hoje, para quem não sabe, nós somos sócios do Star Club, que é uma mentoria lá do Johnny, da Carla. E aí, ó, eu ainda não tenho, que é meu primeiro evento, mas eu vou ganhar. E assim, é um ambiente... Eu, na verdade, desde meus 15 anos de idade, eu trabalho com venda. E eu sempre soube a importância de estar dentro desses ambientes. Tanto que para entrar no Clex, que é onde a minha esposa ela participa, foi eu que joguei uma faísca. Eu falei, Fia, a gente precisa se colocar nesses lugares. Porque se você é o maior da mesa, eu brinco que eu não quero ser o rei dos bobos, eu quero ser o bobo entre os reis. E isso faz com que eu aprenda. E aí eu queria trazer isso também para o nosso bate-papo. Qual a importância hoje que você acha de uma mentoria, às vezes de um consultório de contabilidade, ou de alguém que trabalha no RH? Ele deve entrar em uma mentoria, ele deve se especializar ainda mais, ele deve participar desses grupos. Queria que você desse a sua opinião sobre esse assunto. A minha opinião eu vou completar 1 ano Legal. de CNPJ, de empreendedora, já atendendo escritórios de contabilidade do país inteiro. Que legal. Recrutamento do país inteiro, Santa Catarina, nossa, Rio de Janeiro, fazendo. Só que eu tomei uma decisão. Enquanto eu era CLT, eu já amava estar em ambiente diferente. É tanto que minha meta todo ano já era, mesmo sendo CLT, participar de um evento, de um treinamento. Sempre foi, porque eu já entendi essa importância. Enquanto empreendedora, em menos de 1 ano eu já entrei num grupo de mentoria. Que legal. E isso fez total virada de chave no meu negócio, porque no último encontro o Johnny virou para mim e falou: se posicione, é escritório contábil, faça isso, dê um direcionamento. E esse direcionamento do meu mentor fez com que eu aumentasse o meu faturamento mais de 50% da minha empresa. Nossa. Então, deu ROI ou não deu? Nossa! Então, qual a importância do ambiente? É tudo. Sim. Se você quer acelerar, você precisa estar num ambiente de pessoas que já está a passo à frente do teu. Você precisa saber o que essa pessoa já fez. O que deu certo, o que deu errado. Então, é muito importante o ambiente. Eu lembro que até comentei com a Carla, né, que eu também faço parte da comunidade Maravilha, que é a comunidade da Carla, que ela falou tanto sobre a agenda. É tão óbvio, né? Usar a agenda, mas ano passado foi mais uma virada de chave, a agenda virtual. Esqueci a física um pouquinho e aprendi isso aonde? Num grupo de mentoria com mulheres. E é uma coisa óbvia, né? Tipo, agenda. Nossa, mas é porque o óbvio precisa ser dito. Não tem jeito, assim. Tem várias coisas que eu falo, caramba, que coisa idiota. E aí eu aplico e o resultado é, assim, muito gigante. Não, esse negócio da agenda é tão, assim, óbvio que eu falei, não será possível. As grandes mulheres utilizam a agenda, faz tudo, organiza logística antes de tudo. Quem sou eu na fila do pão? Eu falei, não, peraí, Lorena, se você quer ser uma empreendedora, né? Se você quer entrar, quer mergulhar nisso, vamos começar pelo certo. Vamos começar fazendo direito. Se todo mundo, se as mais influentes usam, você vai usar e vai usar certo. Vai ser disciplinada. Que legal. E você vem para São Paulo quando? Porque com essa... vou te falar, quando eu vejo algum empreendedor muito bom, o cara crescendo, eu falo, irmão, você tem que estar em São Paulo. Porque, assim, São Paulo, ele fomenta negócio, é um ambiente de aceleração. Para mim, 2 melhores coisas que eu fiz foi ter saído do Rio de Janeiro, vir para São Paulo, e minha esposa ter entrado no Clex, eu ter entrado no Star. Foi assim, ter entrado nesse ambiente de mentorias foi muito bom. E você vem para cá quando? Olha... Que pergunta difícil. Aí, ó. Meu Deus, eu falo, gente, como que vocês conseguem morar aqui? É muito correria, muito tudo. Mas, assim, não sei. O futuro a Deus pertence, mas graças a Deus, os meus principais clientes estão aqui. Que legal. Os meus principais treinamentos estão sendo aqui. Então, assim, justamente porque aqui, principalmente no nicho contábil, eu tenho bastante oportunidade, bastante mercado. Então, assim, eu não sei quando eu venho de mudança, mas mês que vem eu tô aqui de volta. Saindo daqui, eu tô indo atender outro cliente em Bauru. Nossa, é longe, hein? Eu só volto pra casa quarta-feira que vem. Nossa. Mês que vem tô aqui de novo, em maio tô aqui de novo, julho tô aqui de novo, setembro... Então, assim, não sei. Que legal. E você faz mais eventos presenciais, assim, nesses escritórios ou online? Como é que funciona um pouco
Tipo, o cara te contratou, você vai até o escritório dele fazer o evento ou você faz muito online? Como funcionaria isso? A gente se adapta à realidade do nosso cliente. Legal. Né? Então, assim, eu tento atender a necessidade dele e personalizar também de acordo com a necessidade dele. Então, a gente tem os dois formatos, tanto no online, tanto no presencial, como agora esse cliente que eu vim atender exclusivamente essa semana. É um cliente que eu atendo online, eu faço acompanhamento com o RH deles a cada 15 dias. Coitado do RH deles, eu passei tanta demanda, judiação. Então, eu faço todo esse acompanhamento de atividade, mas também, em alguns tempos, eu venho presencialmente para dar esse treinamento, esse overview, para ver como é que tá. E eu gosto do presencial. Eu também. A psicóloga que habita em mim... Eu amo presencial. Eu gosto de olhar, ver padrão de comportamento, ver, deixa eu ver sua estrutura, tem que melhorar isso aqui. Então, a psicóloga que habita em mim acaba que gosta muito do presencial e adapta aí a realidade do meu cliente, sabe? Que legal. E... Nossa, eu tava com uma pergunta na ponta da língua. Tá, lembrei. Hoje tem muitas pessoas que, obviamente, já querem trabalhar nessa área, mas às vezes têm medo de começar. E eu queria que você trouxesse alguns dos principais pontos mais desafiadores que a pessoa teria, de repente, de atuar na área que você atua. E eu falo isso no olhar de... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com vendas e eu via umas histórias assim que o cara contava, aí eu ia lá e tentava fazer a venda, acontecia exatamente o que ele falou, eu falei, nossa, tô no caminho certo. Se aconteceu com ele aquilo, ele chegou no resultado que eu quero, eu vou continuar fazendo. Porque às vezes a pessoa acha que é só ela. Nossa, o contador falou tal coisa pra mim, meu Deus, isso não é pra mim. Deus já tá confirmando que não é pra mim. Né? Então você às vezes trazer esses pontos que a pessoa fala, caramba, isso aconteceu com a Lorena, poxa, aconteceu comigo também, então tô no caminho certo. Uhum. Olha... Uma das coisas que aconteceu comigo, assim, e que eu falei que faz toda a diferença quando você entrar no escritório de contabilidade, você sempre vai ouvir aqui sempre foi assim e aqui sempre deu certo. Time que tá ganhando não se mexe. É isso aí. Eita, meu Deus do céu. Então, eu digo para esse profissional, confie em você. Primeira coisa, conheça você. Confie no seu trabalho e tenha mentalidade de crescimento, porque isso vai acontecer. Só que você precisa acreditar tanto no resultado que isso vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Porque eu ouvi. Você lembra que eu comentei que eu entrei no time? Eu entrei para liderar o time e eu não conhecia tecnicamente? Você acha que eu fui aceita no time? Não foi assim, mil maravilhas. Entende? Mas eu tive que conquistar o respeito desse time. Porque eu sempre ouvi essas frases. Então, isso vai acontecer. E eu não digo só em escritório contábil, tá? Em qualquer lugar que você vai propor uma mudança, que você entra com o intuito de propor uma mudança, você vai ouvir. Sempre foi assim, aqui não dá certo. Na nossa região. Nossa, eu tinha pavor, Vinícius. Porque lá interior, nossa, queria me matar, assim. Não, mas aqui em Telêmaco Borba, o nome da minha cidade, não funciona. Como é o nome? Telêmaco Borba. Nossa, eu nunca ouvi. Telêmaco Borba. Caramba. Telêmaco Borba. É mais pro sul? Tipo... Não sei. É Campos Gerais. Não sei, é perto de Ponta Grossa. Nossa, continua sem saber. É 13 horas e meia de Curitiba. 13? 3. Tá. Meu Deus. Calma. 13 horas e falar, caramba, não sabia que Paraná era tão... Tu tava numa ponta e Curitiba tá na outra. Não, 3 horas e meia eu tô em Curitiba. Então não é tão Mas, até esqueci o que eu ia falar. Você estava falando da questão dos desafios. Então, aí o que eu ouvia? Não, é que aqui em Telêmaco Borba não funciona. Isso. Eu falei, agora eu vou mostrar que funciona. Porque a gente não pode aceitar um não como resposta quando você sabe do resultado que você vai atingir. Quando você sabe qual é o retorno que você vai ter. Então, todo profissional ele precisa ter essa clareza de quem é ele, essa clareza do resultado do trabalho dele. Que legal. Eu lembro que na época que eu trabalhava com venda, pessoa, não, mas é porque na minha realidade... não, é porque a minha faixa etária, a minha idade, Mano, eu falo, minha filha, se você continuar com isso na cabeça, tu vai continuar tendo o mesmo resultado, pelo amor de Deus. Abre essa mente. Mas é um desafio, né? Porque o que eu fico imaginando? Cara, se uma pessoa que tá tendo um resultado muito maior que o meu, tá me dizendo que é X, que deu certo, por que aqui não vai dar? Exato. Eu brinco que outra coisa muito importante que todo profissional de RH ele precisa entender. Muitas vezes, as empresas têm um modelo mental que gasta muita energia naquilo que deu errado. Muito verdade isso. E essa é a grande sacada para implantar a cultura dentro da empresa. Se você tem um gestor, um dono, um empresário, um proprietário, que ele gasta muita energia naquilo que deu errado,
para a sua implantação e vai trabalhar com esse gestor primeiro. Porque você vai demandar uma energia gigantesca para poder implantar 1001 subsistemas do RH, só que o teu gestor não está acompanhando a tua linha de raciocínio. O modelo mental dele não compactua com o resultado que você quer gerar. Então, primeiro vai trabalhar esse gestor. Então, você entende a importância do diagnóstico? Exato. Lá que eu falei no começo, por isso que eu não tenho um passo a passo de como implantar o RH. E eu falo muito que aquilo que não tem como ser medido não tem como ser melhorado. Você não consegue ter um diagnóstico para você poder medir os pontos, as principais coisas que precisam melhorar naquela empresa, não tem como você melhorar. Não tem. E a maioria das empresas, elas não tem... É tipo assim, é para cá que tem que seguir. Não tem uma linha de raciocínio que precisa ser feito. Eu vejo muita gente assim. Tanto que um dos pontos que a gente está atuando muito forte também é trazendo esse lado de mostrar e falar, nossa, a gente está desenvolvendo um clube, que eu já vou falar o nome, mas é um clube para a gente trabalhar literalmente com a parte de pais e filhos. A gente percebe hoje que muitas empresas, o pai não consegue entregar a chave da empresa para o filho e o filho ele é só um herdeiro. Então a nossa ideia é transformar esse filho em um sucessor, onde ele consiga de fato assumir a empresa e ele consiga com toda a garra de alguém novo que está ali doido para entrar no mercado, ele possa implantar novas coisas, novas possibilidades para a empresa crescer. Porque foi isso que foi feito aqui na empresa. A minha esposa assumiu, hoje ela é CEO da Agnus e houve esse processo de transição onde a mãe dela entregou a chave e hoje quem é tomadora de decisão 100% é a minha esposa. E isso é muito legal você olhar e trazer, porque a maioria das empresas o pai tá lá com 90 anos e está segurando, não, tá legal isso que você fez, mas deixa eu dar uma olhada aqui, calma, deixa eu aprovar. Então a gente quer trazer essa energia do novo com a experiência da pessoa mais antiga ali. Então a gente quer conectar as duas idades e fazer com que isso possa ainda mais crescer as empresas. E sabe o que eu percebo? Eu percebo que parece que muitas pessoas não estão conseguindo fazer essa conexão. Não estão. Porque assim... Principalmente nesse exemplo, esse exemplo que você trouxe pra gente. Cara, a gente precisa honrar quem criou toda a história, ver aquilo que deu muito certo e que é a identidade da empresa. Exato. E, ao mesmo tempo, eu tenho que trazer a força jovem. Então, essa junção acaba que muitas empresas não estão conseguindo fazer. E o que acontece? Fecha, abre falência. Porque não consegue dar continuidade com inovação e honrando quem construiu todo o legado, toda a história, toda a empresa, entende? Tem uma pesquisa, o número é mais ou menos isso. A cada 10 empresas que o dono morre, 7 nos próximos anos fecham. Cara, é um número assim, assustador. É absurdo. E acaba que também tem um olhar, uma coisa que eu percebo, a geração hoje em dia, além da geração do TikTok, também tem uma geração da tecnologia. Então, assim, um cara que quer estudar TI. E a maioria dos donos de empresas, eles criaram a empresa porque eles têm um skill de comercial muito grande. Então, o cara é um vendedor nato, ele leva a empresa nas costas por conta disso. E ele fala, poxa, igual trazer para uma corretora de seguros. Cara, o que tem a ver um cara de tecnologia com uma corretora? E eu conheci um filho que ele fez o plano de sucessão, onde ele conseguiu desenvolver uma tecnologia tão grande para a empresa que a corretora ela deslanchou. E aí o pai conseguiu entregar. E o filho ele tem zero tato comercial. Só que ele conseguiu pegar aquilo que ele tinha de melhor, implantar dentro da empresa e a empresa crescer. E eu vejo que muitos pais eles querem olhar para o filho como, não, você tem que ser igual a mim, você tem que ser vendedor igual a mim, você tem que ser... Não tem que ser nada, deixa ele atuar naquilo que ele é bom. Às vezes o menino quer ser TikTok. Cara, vai ser TikTok do teu produto. Tipo, tu vende seguro, vai falar, vai ser TikTok de seguro. Às vezes ele começa a vender muito. Exato, influência de seguro. Pronto. Isso vai ganhar mais dinheiro do que... E aí é muito esse olhar, assim, de abrir um pouco a cabeça desse pai ali que já tá 40 anos na estrada e ele acha que essa tecnologia não vai dar em nada. Pelo contrário, é muita inovação e tem muita chance de dar certo, né? E abrir os olhos dele para mostrar as possibilidades, porque essa geração mais antiga muitas vezes não consegue enxergar as possibilidades do retorno que eles vão ter. E essa geração que tá vindo não sabe mostrar, porque é muito imediatista. Exato. Então, a gente precisa encontrar um meio termo para mostrar, olha, veja bem, para abrir os horizontes, abrir as possibilidades, entende? Eu acho que isso que vai fazer a diferença aí no teu grupo, hein? É isso. Quando já tiver com a mentoria desenhada, eu te convidar para você participar lá, isso mesmo. Palestrar, falar isso sobre mesmo. RH, com certeza. Sim. E, já estamos a 40 minutos aqui. Sério? Que loucura, né? Nossa, eu achei que só tinha 20. Cara, passa muito rápido. Quando o assunto vai fluindo, vai passando.
Mas eu queria que você falasse um pouquinho também agora, qual é a expectativa para esse ano de 2025, quando começamos agora, fevereiro ainda está muito recente aí, tem muita coisa para acontecer nesse ano. Qual é a sua expectativa para esse ano, como empreendedor aí que tem um ano já e vem desbravando muito, crescendo muito? Fala um pouquinho toda essa Uau! expectativa para esse ano. Nossa, o ano de 2025, eu costumo trabalhar com o tema do ano, né? E o Legal. tema do ano é intencionalidade. Uau! Não é só ser intencional, mas é também viver o propósito, né? E eu acredito muito que o meu propósito enquanto pessoa é ajudar as pessoas a encontrar a sua melhor versão. É tanto que a missão da empresa tem muito a ver com isso, né? Que é fornecer conhecimento para as pessoas para impulsionar esse crescimento e ajudar empresas e pessoas a encontrar a sua melhor versão. E esse ano de 2025 eu quero isso. Eu quero ajudar o máximo de escritórios contábeis possíveis. Óbvio, a gente tem uma meta, um número específico de escritórios de contabilidade que a gente quer atingir nesse ano. Também a gente quer também investir muito na questão de treinamentos, que é um case, né, de sucesso meu também, a questão dos treinamentos. E que venha muitos escritórios de contabilidade para ser transformados, porque RH não é só cuidar de pessoas, é aumentar o faturamento da empresa, é aumentar a performance do time, a pessoa certa no lugar certo. É uma qualidade de. Opa, é uma qualidade, é proporcionar uma qualidade de vida, de trabalho melhor para os nossos colaboradores. Você imagine comigo, se você tem um colaborador engajado, motivado, ele vai produzir mais ou menos. Com certeza mais. Se ele produz mais, quem ganha com isso? Todo mundo, a empresa, todo mundo. Se a empresa produz mais, ela tem um aumento no mercado. Se ela aumenta no mercado, meu filho, o céu é o limite. Que Então, incrível. eu quero impactar mais escritórios contábeis. Essa é a meta de 2025. É por isso que eu não saio daqui de São Paulo. E é muito legal esse olhar, porque assim, uma vez eu estava conversando com um amigo que ele conhecia um empresário, que o empresário ficava com raiva de pagar uma comissão alta para o vendedor dele. Mas assim, a comissão só era alta porque aquele cara tinha gerado um caixa de 5 milhões para a empresa e o cara tava ganhando tantos mil reais e ele falava, cara, pelo amor de Deus, é um absurdo ele tá ganhando isso tudo. E aí você vê como é a mentalidade, né? Então assim, eu acho que é muito essa questão. Eu acredito que o empresário, para ele colocar um RH, ele tem que estar com a mentalidade muito aberta, porque às vezes esse empresário está preocupado só em vender e ele olha o RH como um custo. Porque normalmente ele tem um vendedor que ele traz dinheiro ali para dentro, acaba sendo uma coisa mais tangível. O RH, ele é um processo que eu vejo que tem um resultado rápido, mas é um processo um pouco mais a longo prazo. E às vezes esse empreendedor, esse empresário, ele fica pensando, nossa, não, poxa, mas se eu for investir aqui, e eu vejo que é muito importante você ter um RH rodando, você ter ali, isso para a empresa é muito, muito ideal, né? Sim, e assim, o que eu vejo também é que muitos profissionais de RH não sabem mostrar o seu valor. Exato. Não sabem mostrar o seu valor. Então, foi muita orientação que eu passei ontem ainda para minha mentorada, né? Primeira coisa, os donos não sabem o que a gente está implantando. Então, quem tem que mostrar o que a gente está implantando, o que a gente está entregando, a quantidade de atividades que nós temos que entregar até maio, é nós. Então, muitas vezes, acaba que o RH ele não sabe mostrar o que ele está fazendo, o que ele está implantando. Não sabe mostrar o valor, como transformar toda a subjetividade das pessoas em número, em estratégias, para que o gestor, o empresário, entenda essa importância. Sabe por que ele não vê a importância? Porque ele não entende o que é. Exato. É muito isso. Então, a gente ainda precisa trabalhar muito com os profissionais de RH para que eles também possam saber mostrar o seu valor. Não é só ser mais um RH, é ser um RH diferencial, né? Ter o seu diferencial, ter o seu valor, ser um RH estratégico. Eu bato muito na tecla. Tem que ser estratégico, gente. Se não tem estratégia, não tem resultado, pelo amor de Deus. A gente precisa dar resultado nas empresas. Exato. E a gente precisa mostrar para esses empreendedores que têm essa mentalidade que, olha o impacto de você fazer isso. Olha o gráfico do desempenho do seu time subindo e descendo quando tem uma movimentação de um líder, por exemplo, dentro da empresa. Olha como essa ação dentro da empresa impactou nos números do desempenho do seu time. Eu mudei. É outra coisa. É outra coisa. Então, a gente precisa também saber mostrar o valor do RH de forma numérica. Que legal, que legal. Um ponto também que eu acho muito importante falar é trazer também a questão do RH, ele na hora de escolher o benefício, a corretora, e até trazendo um pouco isso para a Agnes, porque é uma coisa que nós vivemos muito, assim.
Vários RHs procuram a gente porque contrataram um corretor, porque o corretor ofereceu, Deus e o mundo que vai fazer. Mas é muito interessante porque, assim, infelizmente, o RH às vezes está no meio de um tiro e é aquela loucura e ele precisa tomar uma decisão. Mas é essa parte de quando você tem uma corretora por trás de você, que é uma corretora parceira, uma corretora que ela faz muito trabalho, que às vezes o RH que ficaria fazendo, isso acaba desafogando muito. Então a gente tem vários casos hoje, até na nossa empresa a gente traz muito isso, assim, de olha, tudo que você precisar, manda pra gente. O funcionário está tentando marcar uma consulta. Ele não vai ficar 2 horas no telefone ali para poder conseguir marcar. Ele manda pro nosso time que a gente consegue marcar para ele. Uau. Nossa, o boleto não chegou. O RH não vai ficar no aplicativo tentando procurar o boleto do João. Ele manda pra gente e a gente faz isso pra ele. Demitiu. Cara, já vi um caso de uma empresa que eles tinham 100 e poucos funcionários, demitiram uma mulher. E a gente só foi perceber, a gente não, né? Assim, a empresa foi perceber que eles não eram nosso cliente. Só foi perceber que essa mulher foi demitida 1 ano e meio depois, quando eles foram trocar de plano. Jesus amado. Eles mandaram, aí foi onde nós percebemos, eles mandaram pra gente, a gente começou a fazer a cotação e a apresentar. Aí nós olhamos ali o demonstrativo e falamos, olha, mas aqui tá a Maria. Maria? Como assim Maria? Maria tá aqui no plano. Não, mas não tem como a Maria estar no plano. A Maria já foi demitida já há 1 ano e meio. Eu falei, tá aqui, vocês estão pagando há 1 ano e meio o plano dela. Meu Deus. E aí, nossa, foi aquela loucura. Nossa, e a culpa é de quem? E tinha uma equipe de RH grande, não é assistente, que não mandou você. Aí, pronto. Mas eu percebo isso. Se tivesse um corretor que ele só mandasse assim, exclui, por favor. Porque às vezes até a pessoa sabia que tinha que excluir, só que é aquele negócio, daqui a pouco eu faço. E aí vem um monte de informação da empresa, um monte de coisa, esqueceu. Então, se ali ela recebeu uma informação, tem alguém que faça, ela, por favor, demitimos a Maria, exclui do plano. A gente faz isso pra ela. Nossa. Não, isso é um caos, né? Não, assim, isso é o diferencial. Porque dentro de tudo isso que eu falei pra você do RH, a última coisa que eu vou pensar meu Deus, tenho que enviar o plano. Se a gente tem um parceiro que faz isso, que eu vou, só vou mandar uma mensagem, olha, isso faz a diferença. Até no RH estratégico, gente, porque, pelo amor de Deus, eu brinco, é tanta coisa que a gente tem pra fazer, a gente tem que cuidar desse detalhe, mas aí que tá, é muito importante a gente ter essas parcerias, né? Porque eu tava até comentando contigo uma situação que aconteceu comigo enquanto coordenadora. Verdade. Nossa, um aumento que a gente teve muito significativo, a gente ia perder o plano de saúde dentro da empresa e a gente não teve apoio da corretora. De encontrar a melhor saída pra gente, de renegociação ou de mudança de plano. Então, ter um parceiro que vai assim, não, é benefício? É plano? Não. Vamos marcar uma reunião ali com o Vinícius que a gente vai passar o problema para ele e ele vai trazer algumas soluções pra gente. Isso é essencial para tudo RH. Que legal. Um ponto também que nós fazemos, que muita gente do RH elogia, é a questão dos eventos. Então, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul e Janeiro Branco, a gente está dentro das empresas fazendo eventos para poder conscientizar os funcionários e acaba que trazer esse olhar um pouco de fora, ter um parceiro ali. Então, eu percebo muito isso. Às vezes a pessoa, tipo, nossa, de novo esse papo. Mas quando é alguém de fora, a pessoa, caramba, que legal. Hoje nós falamos sobre Janeiro Branco. Por mais que estejamos em fevereiro, mas a empresa não tinha agenda. E aí nós vamos falar sobre a questão do burnout, sobre a saúde mental, a importância disso. E ali vários colaboradores, eu fiz até uma dinâmica que eu falei assim, a ideia era com papel, só que não tinha papel. Então pega o seu celular, ele é leve ou pesado? Toma lá, leve. Então fica segurando ele 1 minuto, com a mão assim. Aí a pessoa, nossa, eu falei, então às vezes, muitas coisas leves que você vai levando ali nas costas, isso vai se tornando pesado. Muito bom. A pessoa, nossa... E aí nós fizemos uma palestra em cima disso, falando sobre a importância da saúde mental. E é muito legal você ter uma corretora que de fato esteja andando muito lado a lado ao RH. Eu acho que, cara, é um casamento perfeito. Você ter um bom RH e uma boa corretora, a empresa, assim, já é uma parte da empresa que ela precisaria se preocupar, mas mais se preocupar porque ela já consegue andar sozinha. E aí o outro restante, que é o comercial e marketing, já é outra parte. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ter uma boa corretora é extremamente importante. Por quê? Porque empresas que têm uma cartela de benefício, ela acaba atraindo os melhores candidatos para ela. Que legal. Isso é muito bom a gente falar. Porque assim, realmente tem pessoas que trocam de uma empresa para outra só por causa de benefício. E às vezes as pessoas não entendem a importância de entender, dentro da minha realidade, Vinícius, quais são os benefícios que você tem aí que eu consiga oferecer para o meu cliente interno. Porque a gente precisa lembrar que os colaboradores é o primeiro cliente. Exato. Se você não cuida bem do seu cliente interno, que é o seu time,
como que você quer que ele cuide bem do seu cliente externo? E, às vezes, um plano de saúde, eu já vi realidades que um plano de saúde faz a diferença, que a pessoa vai se matar de trabalhar porque ela trabalha numa empresa que tem plano de saúde. Que Tem top. um plano odontológico. Então, é muito importante a gente ter parceiros assim que realmente consiga trazer essa segurança para o RH. Ter esse parceiro de, não, peraí, deixa eu ligar para o Vinícius ali, deixa eu ligar, que ele vai conseguir resolver e trazer soluções para mim. Porque benefícios pode salvar o recrutamento e seleção. E assim, eu falo, gente, é uma coisa tão barata. Por exemplo, a gente paga seguro de vida para todos os colaboradores, o seguro de vida que dá lá 25, 30 mil reais caso aconteça alguma coisa. A gente paga 5 reais por mês. Tipo, é uma coisa tão tosca. E aí, às vezes, é isso, o RH ter esse olhar de, caramba, olha, tem um seguro de vida. Aconteceu também um caso de nós entrevistamos uma colaboradora de uma empresa de tecnologia, e aí ela estava falando que ela fechou o plano, a empresa tem um plano da Unimed, e ela descobriu um câncer de mama, e o tratamento dela era um câncer muito complicado, mas só tinha no hospital particular. E se fosse pelo SUS não tinha, ela precisaria vir para São Paulo, ela mora no interior, então assim, seria um caos. Então a importância de você ter hoje o RH, ele tentar mostrar isso para o dono da empresa, que, cara, se você tem um plano de saúde, você consegue ter uma retenção muito grande. Não, Muito grande. Você falou aqui, eu lembrei. Meu marido, ele é da segurança do trabalho, né? Ele é Ah, coordenador legal. de segurança do trabalho. Então, acaba que me vê essa situação aqui agora. Gente, você imagina, um trabalhador sofre um acidente de trabalho. Nossa, meu Deus, gente. O custo que você vai ter se essa pessoa não tem um plano de saúde? Não. As pessoas não têm essa dimensão. Pode falir uma empresa. Porque é uma conta cega. Não é uma conta assim, 100 mil, beleza. Não, o cara entra lá. Dependendo, ele pode gastar 1 milhão. Eu conheço pessoas que já gastaram 1 milhão de reais no plano de saúde. Você tá entendendo? Então, assim, quais são as opções que você tem que eu consigo dentro da minha realidade? Às vezes não precisa ser o melhor plano de saúde. Mas pode ser um que eu consiga, dentro da minha realidade, pensar numa estratégia para oferecer para os meus clientes e para os meus clientes internos, né? Uhum. E, assim, ter benefícios realmente. Porque sabe qual é a maior dificuldade do recrutamento e seleção? Agora eu vou abrir o meu coração. Quando eu vou fazer o descritivo de uma vaga, e quais são os benefícios? O salário, né? Gente, Meu Deus. gente, vale transporte. É CLT. Tá, o que mais? Não tem. E isso faz a diferença. Eu brinco até o postzinho da vaga, né? Fica muito vazio. Fica. Que é requisitos e benefícios. Não tem. Que é muito requisito e na hora de dar não dá nada. Só dá o salário e o salário ainda é baixo. É o salário mínimo. Aí, poxa. Entendeu? Aí, poxa, gente, peraí. O que a gente consegue oferecer a mais? Porque pros clientes, não, porque a gente tem que fazer o a mais, porque é o a mais, porque tem que fazer o atendimento extraordinário. E por que para os clientes internos a gente não faz um atendimento extraordinário? Incrível. E até um ponto que eu gosto muito de falar, e eu venho fechando até alguns planos de saúde para algumas empresas, às vezes a empresa está começando e ela não tem condições de arcar com 100%. Cara, às vezes você pode dar 50% e desconto 50% do colaborador, ou até mesmo um ponto que eu sempre bato. Aqui a Unimed ela é muito fraca, então a Unimed seria uma operadora que aceita muito pessoa física. Aqui não tem. Pessoa física, por exemplo, são planos muito, muito, muito ruins e com preço muito caro. Então, só da empresa abrir a possibilidade daquele colaborador contratar o plano pelo CNPJ, mesmo o colaborador pagando 100%, já é um benefício. Porque hoje, por exemplo, é impossível ele ter um plano da Sul América se não for pelo CNPJ. É impossível se ele tiver um plano da Porto Seguro se não for através do CNPJ. É impossível. Então, se a empresa hoje dá essa opção, cara, já é um benefício. Já é um benefício. E aí, igual, eu fechei agora uma empresa de designer, de interiores. Eles estão em 7 funcionários. E aí ele falou, olha, a gente está começando, não tem como pagar. Mas quem quiser, eu consegui um plano da Mil, um plano muito legal, que cobre aqui a região, custa R$200 por mês. Conclusão, dos 7, 6 optaram em fechar e estão felizes da vida. E fecharam. Sabe o que acontece? As empresas acabam não buscando nem possibilidade para trazer para o time. Exato. E aí, deixa de oferecer benefícios, deixa de atrair os melhores talentos, deixam de atrair, não os melhores, mas bons talentos para sua empresa. E aí, liga lá na consultoria, porque não está conseguindo encontrar a pessoa para trabalhar na empresa dele.
E aí a consultoria tem que caçar o tesouro, achar a pessoa que vai conseguir trabalhar dentro daquelas condições. Então, será que o que eu consigo oferecer de melhor, né? Dentro da minha realidade? Será que existem outras possibilidades? Será que eu posso buscar esse modelo que você trouxe? Entende? Então, as empresas acabam nem buscando, elas não querem nem buscar se existem outras possibilidades, me entende? Maravilhoso. Ó, já estamos chegando na reta final. Nossa! Então, eu sempre gosto de, assim, pra deixar aquele gostinho de quero mais pra gente marcar pra próxima. Tem um próximo episódio. É isso mesmo. E aí eu queria que você deixasse uma frase, um texto, alguma coisa que queimasse no seu coração aí. Pode ser sobre área contábil, pode ser sobre RH, mas algo que a pessoa que tá te assistindo, ela fala, uau, queria que você jogasse essa bomba aí pra você poder deixar essa mensagem pra gente chegar aí na reta final. Uau! Então, eu vou trazer o slogan da minha empresa, que é a transformação começa na sua mente. Então, não adianta querer dominar o mundo, mudar o resultado da sua empresa, mudar o resultado da sua vida se você não transformar a sua mente. A mente é a nossa sala de controle dos nossos comportamentos. E o que vai nos dar resultado extraordinário é realmente a nossa mentalidade. Então, transforme a sua mente. A transformação de tudo da tua vida começa na tua mente. Então, busque transformar a mentalidade que vai te colocar em lugares extraordinários. A tua mentalidade vai te colocar em mesas que você jamais imaginou. A tua mentalidade vai potencializar o teu resultado. A tua mentalidade vai potencializar a sua melhor versão. Então, transforme a sua mentalidade. Nossa, incrível. Uma frase que eu gosto muito de Einstein, uma mente que se expande jamais volta ao tamanho original. Uau. E é isso. É exatamente isso, você trabalhar a sua mente, a mente é que controla tudo, né? E é isso que tem me dado resultados extraordinários. Lorena, maravilhoso. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço. Participar, foi muito legal, aprendi demais. Eu sempre falo que eu amo fazer podcast porque eu saio sempre com um QI a mais, eu sempre saio com entendimento a mais e aprendi muito. É uma área que eu, de fato, não conheço, eu sou muito de vendas, mas aprendi muito com você. Espero também, tenho certeza que quem estiver assistindo vai aprender também. E eu queria que você falasse como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, falar suas redes, eu vou colocar aqui embaixo também na descrição, mas pode falar aí pro pessoal te seguir, te encontrar. Ótimo, o Instagram é @lorena.azevedo_oficial, tá? Tô lá. No TikTok ainda não tô muito, mas pode me chamar no Instagram que eu tô lá. Legal, maravilha. Obrigado, Lorena. Imagina, eu que pessoal, agradeço o e para quem não se inscreveu, já se inscreva, curte, compartilha, manda para aquele RH que faz aquele trabalho meia boca para seguir a Lorena, já fazer uma consultoria, com certeza vai aprender muito. Muito obrigado e até a próxima.